Bom dia, pessoal. É com muito prazer que iniciamos mais um podcast, o Observação, o podcast no ângulo do pensamento crítico. Eu me chamo Thaís, sou estudante de pedagogia do 8º semestre aqui da UESP. E vale ressaltar que a atividade de hoje conta com a parceria do Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiências, o NAIPT, e no episódio de hoje nós falaremos sobre o autismo na universidade, do diagnóstico ao acesso. E para discutir essa temática, nós convidamos o neuropsicólogo e doutor também em neurolinguística, Lucimar Pales da Silva. Eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, para que vocês possam conhecer ele melhor. Além dessas atribuições que eu já falei, ele possui também atuação comprovada em psicologia clínica, em avaliação, intervenção e acompanhamento de crianças e adolescentes com suspeita ou diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento. Ele também elaborou protocolos clínicos para atendimento de crianças e adultos com transtornos do neurodesenvolvimento. Tem atuação também em psicologia educacional, na implementação de intervenções com alunos com dificuldades na aprendizagem, treinamentos de professores, consultoria educacional, com foco no ciclo de alfabetização, é autor e coautor de livros nessa área. Lucimário, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui, tá? Agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para você agora. Bom dia a todos, é uma satisfação fazer parte desse movimento bonito da universidade, que é exatamente essa possibilidade da utilização da rede mundial de computadores para fazer chegar a informação. É com muito prazer que hoje eu estou aqui no campus de Tapetinga. Há pouco tivemos um diálogo com estudantes do curso de pedagogia, com a presença também de professores e articuladores da rede municipal de educação aqui de Tapetinga. E falar sobre o autismo, para mim, é uma satisfação muito grande, porque esse processo ele me acompanha há mais de 9 anos, quando eu me tornei neuropsicólogo, exatamente para estudar sobre o autismo. E a neuropsicologia ela veio mesmo com uma proposta primeira de investigação, mas posteriormente da intervenção, da avaliação e também da reabilitação. Então vale dizer que o espectro do autismo, embora hoje ele esteja muito em evidência, ele é um processo bastante antigo, né? É algo que já existia, mas nos dias de hoje nós podemos afirmar que não é o aumento de casos de autistas, mas o aumento da capacidade técnica no processo de identificação. Então, o autismo ele tem um percurso bem distinto nas fases do desenvolvimento. Quanto que a gente pensa no autismo na idade infantil, ele tem algumas características que são muito específicas, que é possível ver já quando a criança está ali nos seus primeiros movimentos, nesse contato visual, na resposta sensorial. Quando a gente pensa no autismo na primeira infância, ele já vem rodeado de alguns atrasos, atraso na fala, atraso no andar, atraso no contato visual, atraso na resposta. O autismo, na idade onde a criança adentra o universo escolar, ele vai aparecer muito no processo das dificuldades no percurso de acompanhar o curso da aprendizagem. Na adolescência, eu poderia dizer que é o autismo mais difícil, porque existe uma mesclagem desse autismo com o percurso hormonal, e isso compromete o desenvolvimento, e vale dizer, inclusive, que esse autismo nas mulheres, ele é menos, mas ele é mais severo quando acontece. E isso na adolescência se torna mais evidente. Na fase adulta, esse autismo ele vai ter um outro lugar, e aí é importante a gente situar esse autismo na universidade, porque ele é subnotificado. Normalmente ele vem como uma consequência ou uma segunda investigação científica, quando se descarta o TDAH, uma dificuldade de aprendizagem, aí se atenta para a investigação de um possível autismo.
Então, vale dizer que hoje o autista ele tem um repertório, vamos dizer assim, a depender do ciclo do desenvolvimento em que se encontra. Já existem ferramentas científicas específicas para investigar, intervir e reabilitar. São ações que o neuropsicólogo, mas em parceria com outros profissionais, como terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, eles vão, na verdade, auxiliar nesse percurso de identificação e de rastreio. Não existem estudos assim muito recentes, o último do Brasil é de 2019, aponta que existem 5.500 estudantes matriculados nos cursos de graduação. É natural que esse número de 2019 para cá tenha aumentado, mas também a gente fala de uma subnotificação, porque as pessoas têm vergonha de se assumir enquanto autista. Então, nesse contexto, é importante a gente destacar que uma das coisas que mais dificultam e as pessoas não querem ter é em relação ao processo de infantilização do autismo. Esse talvez seja um dos aspectos mais relevantes, porque as pessoas, quando descobrem que tem alguém que tem autista, começam a tratar ele como se fosse uma criança. E isso, na verdade, irrita a pessoa, porque ele é um adulto, ele tem, na verdade, tudo aquilo do desenvolvimento, inclusive o sentimento, porque, embora a gente diga autista não sente, autista sente, ele tem dificuldade na expressão. E é interessantíssimo a gente falar sobre isso, porque quando nós pensamos no percurso da inclusão, nós estamos falando sobretudo em relação a pensar nas aulas. Um exemplo bem simples é que o professor quer que o aluno olhe para ele, e o autista não consegue fixar o olhar. O autista tem um olhar lateralizado. É a forma que ele se encontra para regular. Então, por isso, ele não olha de frente, ele olha de lado. Por quê? Porque ele tem um comprometimento no contato visual, mas ele tem uma hiperestimulação na parte auditiva. E é essa veia que ele acessa para aprender. Então, por esse motivo é que muitos autistas são mal interpretados no contexto escolar. Isso vale para a socialização, isso vale também para as dificuldades que ele encontra, sobretudo em interpretar as metáforas, como, por exemplo, ser autista é um tiro no pé. Ele não consegue entender. Ele olha para o pé e pergunta, não tem um tiro no meu pé. Então, o autista ele é muito pragmático. E essa ideia de ser pragmático, ele tem isso como um grande desafio. Alguns professores que não conseguem entender e também não foi preparado, vale destacar, esse professor não sabe como lidar. Então, a todo momento é preciso reaprender, porque quando se fala de autismo, embora a gente tenha, e essa é a grande diferença dele para os demais transtornos do neurodesenvolvimento, é que o autismo ele é um espectro. Isso quer dizer que a sua manifestação ela é única e exclusiva de cada indivíduo. E ele se sente muito à vontade, fica feliz quando é incluído, porque eu tenho um aluno, né, estou trabalhando numa escola, e eu tenho um aluno que ele é autista, né, ele está no 7º ano, e aí ele está naquela fase, ele tem uma dificuldade, né, ele está naquela fase silábica, né, B com A, e aí ele está nessa turma. Quando eu passo alguma atividade, eu tento incluir ele, né? Aí eu falo, fulano de tal também vai fazer teste. Então ele fica feliz, pega a atividade, mostra para os outros colegas e fala, a professora também vai passar a atividade para mim. Então ele fica muito feliz. E esse processo de integração, ele está muito na ponta pelo professor. E você deu o exemplo da educação básica, mas isso também vale para o ensino superior. Porque o professor ele tem um lugar de destaque nesse processo, na medida em que ele consegue conhecer o repertório desse aluno, as suas condições de aprendizagem. Isso é muito importante, porque há um desconhecimento de achar que o autista, ou ele é muito inteligente, ou seja, ele tem altas habilidades, ou ele é incapaz. E aí é importante a gente perceber que essa é uma leitura bastante perigosa, porque ela pode, na verdade, comprometer todo o desenvolvimento. Então, alguns autistas que têm altas habilidades, ele vai ter dificuldades em outras áreas. Por exemplo, na área de cálculo, ele é muito bom em cálculo, mas ele tem um déficit, na verdade, nas questões da linguagem, na interpretação.
E depois uma coisa interessante é que, tanto para crianças quanto para adultos, é fundamental a forma como as informações são passadas para esse autista. Ou seja, não adianta você pedir 3 atividades para ele ao mesmo tempo, que ele não vai fazer. Então, se o professor quer que ele leia, ele vai ler. Se ele quer que ele interprete, depois você vai pedir para interpretar. Se ele quer que representa, depois ele vai pedir para representar. Ou seja, o autista, ele funciona no modo procedural, uma etapa por vez. Isso vale para a instrução, isso vale para a avaliação, isso vale para o envolvimento. Vale, sobretudo, para a forma como eu consigo trazer esse autista para as minhas atividades que eu quero envolvê-lo. Então, isso é importante. Depois, entender também a importância desse autista enquanto pessoa de direitos. Ele é uma pessoa com deficiência, existe um aparato legal que o identifica, que o respalda, mas é fundamental a gente entender que esse autista vai apresentar alguns sinais, e esses sinais eles mudam conforme as etapas do desenvolvimento. Na universidade, por exemplo, um dos sinais mais claros do autista é a sua dificuldade na interação. Ele não consegue interagir com os colegas, ele não consegue interagir com a turma, ele não consegue, por exemplo, falar diante do barulho, ele não consegue. Se tiver um colega conversando do lado dele, ele não consegue expressar. Se ele começa a falar e alguém interrompe, ele para a sua fala. Então, nesse sentido, o autista ele vai ter algumas dificuldades nesse processo de socialização. Depois também na questão do hiperfoco. Esse é um ponto importante. E para o professor e também para os colegas deve identificar o que é hiperfoco para esse autista. Porque o hiperfoco ele é uma ajuda no primeiro momento, mas em outro momento esse hiperfoco já é algo que pode dificultar o processo, porque ele tira o autista da sintonia da aula e coloca ele apenas nesse hiperfoco. Então, conhecer os hiperfocos também é um outro traço. Uma outra coisa interessante é a questão da sensibilidade. E quando a gente fala de sensibilidade, é importantíssimo a gente falar da abrangência dessa sensibilidade. A sensibilidade ao toque, a sensibilidade visual, a sensibilidade auditiva, a sensibilidade gustativa, a sensibilidade olfativa. Em alguns cheiros, por exemplo, um perfume pode ser um disparador, um gatilho para esse autista. Então, olhar para essa sensibilidade, e aí eu falo desses sinais, ela pode ser, inclusive, causa de crises. Porque o que é a crise? É um processo de desregulação. Então, o autista ele entra em crise quando o seu funcionamento interno não dá suporte. Ou seja, o seu funcionamento interno, ele dispara por algum elemento que houve um destratamento. Então, é importante a gente pensar, e aí eu quero só pontuar aqui, eu fiz com o grupo lá, mas eu quero mencionar aqui para os alunos, para os pais, mas para quem quiser fazer uma triagem bem simples para observar se essa pessoa tem alguns traços autísticos. Temos uma pergunta aqui, né, de Verônica Ramos. Ela fala assim: gostaria de saber se o autismo tem algum fator genético. Sim, o autismo ele é multifatorial, as suas causas. Não existe assim uma explicação única na ciência. O fator genético ele vai aparecer, mas ele não é, na verdade, o único responsável. Hoje a ciência afirma que para que tenha um autista, existem algumas condições, sobretudo na mãe, e uma delas é a idade da maternidade. Quando essa idade ela está entre 42 e 45 anos, há uma probabilidade maior. Por quê? Porque nesse momento, o corpo da mulher já não tem mais o mesmo recurso biológico para a gestação. Então, essa gestação ela pode ter alguns comprometimentos. E aí, claro, eu estou falando de métodos tradicionais, não daqueles métodos que hoje são feitos em outros formatos. Mas a idade da mãe é um fator importante. Casos na família, histórico de casos na família, e aí a gente fala até a segunda geração, também pode ser um fator.
mas existem fatores de ordem biológica. E esses fatores de ordem biológica, eles podem desencadear, né, a presença do autismo. Agora, é interessante a gente dizer que a presença de drogas, né, no período da gestação pode ser um agravante, inclusive no nível do autismo, né? Ou seja, que venha a nascer, e isso já existem estudos que confirmam e que comprovam isso. Mas, de um modo geral, ela pode ter uma carga genética, mas ela não é decisiva. E aí, já falando nesse assunto, vale destacar que quanto mais cedo, ou seja, quanto mais rápido, há pouco a gente dizia isso, houver esse rastreio, já nos primeiros anos de vida, melhores são os resultados. Mas, infelizmente, alguns pais deixam para fazer isso já na idade escolar, com 7, 8 anos. O que dificulta mais, e quando a gente fala que dificulta, não é que não pode fazer, mas dificulta o processo de identificação e, sobretudo, o processo de intervenção. Então, quanto mais cedo a gente conseguir notar isso, melhores são as condições clínicas para intervir, para reabilitar e produzir uma independência e uma melhor qualidade de vida. Também tem essa questão, né, do grau do autismo, né? Fala o grau leve, o grau mais assim. E isso também influencia muito, né, no diagnóstico. Os graus, eles são assim chamados conforme o nível de comprometimento. Então, quando eu penso no grau leve especificamente, eu estou falando desse grau que o autismo ele não produz um grande comprometimento nas atividades, ou seja, a pessoa consegue entender algumas coisas, mas tem comprometimento. Quando eu falo no grau moderado, ele vai realizar, mas ele precisa de ajuda. Ou seja, ele faz algumas coisas, mas com ajuda. E o grau severo é aquele que ele não faz absolutamente nada sozinho. Agora, é interessante dizer que, conforme for feita a identificação e a intervenção, a gente não consegue anular, mas a gente consegue melhorar, ou seja, de um moderado para um leve, por exemplo, ou do severo. Agora sim, falando isso em termos de idade, né? Ou seja, se eu pego uma criança com 2 anos, com 1 ano, eu vou ter grandes chances pelas funções neuroplásticas e usando os recursos da neuroplasticidade para fazer a estimulação correta nisso daí. Muito interessante. Outra coisa também, né, que eu gostaria de falar, essa questão do acesso à internet, né? Hoje o acesso à internet está muito rápido e tem muita gente que descobre, né, o autismo na fase adulta e compartilha na rede, né? Eu acompanho, né, algumas pessoas, né, que eles descobriram o autismo nessa fase adulta e começam a gravar e falar na rotina, né? E aí muitas pessoas acabam olhando aqueles sintomas, né, que aquela pessoa apresenta e acaba se autodiagnosticando. Isso também é um perigo, né? O recomendável é que a avaliação seja feita por um profissional que tenha habilitação, experiência em avaliação, e é interessante não diminuir, vamos dizer, o autismo a uma condição, porque às vezes nós temos hiperfoco. Em alguns momentos nós somos pragmáticos, nós somos organizados, a gente só funciona de um jeito, mas não necessariamente quer dizer que somos autistas. Então, hoje existe um recurso chamado avaliação neuropsicológica do adulto. Essa avaliação ela deve contemplar 5 áreas do conhecimento. A primeira é a área sensorial. Então, na área sensorial, então existem testes, instrumentos, existe um inventário sensorial específico. O neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, ele é habilitado para fazer essa triagem, essa avaliação. E aí é importante dizer, como é um adulto, você vai fazer as perguntas, mas também você vai observar a sensibilidade, a hipo e a hipersensibilidade. Então, se ele tem dificuldade em relação ao toque, se ele tem resistência à questão de ruídos, a efeitos sonoros, a cheiros. Então, tudo isso é avaliado na dimensão sensorial. É também avaliado a parte neuropsicomotora, ou seja, os movimentos, as funções, a escrita, por exemplo. Tem algumas pessoas que têm muita dificuldade na escrita,
mas no computador ele sai super bem, no celular ele sai super bem. Então, na universidade, por exemplo, o NAEPD pode muito bem oportunizar esse aluno realizar suas provas utilizando o computador. Isso pode ser um recurso favorável, porque ele consegue desenvolver bem nas teclas, mas na hora do escrever ele não consegue. Então essa pode ser uma ferramenta interessante. A quarta dimensão é a área da neurolinguística. Por que isso? E essa é a minha área de estudo, né? Porque a linguagem ela é um processo articulatório. Quando eu falo dessa linguagem, a nossa mente tem que produzir e recrutar várias áreas para que isso aconteça. Então, eu estou falando da linguagem falada, mas eu estendo a linguagem escrita, eu falo da linguagem simbólica, da linguagem gestual, que tudo é linguagem. Então, da linguagem corporal, que tudo é linguagem. Falo da dimensão socioemocional, a mais comprometida na maioria dos autistas. E essa, muitas vezes, é o que faz com que eles venham para a avaliação. Por quê? Porque ele não consegue manter relações, eu digo, estáveis. E quando eu falo de relação estável, é manter a continuidade. Porque o relacionamento, na visão de um autista, ele não tem uma pegada de necessidade. Isso é muito importante. Ele não vê necessidade, mas ele vê como algo que o preenche. E isso é bem interessante, porque diferente das pessoas que não são autistas, o relacionamento às vezes é algo muito próximo, muito junto, muito de pele. E o autista, quando pensa nessas coisas, ele fala, não é para mim. E aí ele vai ter dificuldades nessa questão. Por exemplo, em relações sexuais, alguns vão ter dificuldades nisso daí. E o último aspecto é a dimensão cognitiva, que muitas vezes ela é dada como para muito, são chamados, esse menino é um CDF, ele é um crânio, então ele tem altas habilidades, poxa, ele sabe tudo de matemática, ele é muito bom, mas ele é deficitário em outras áreas. Então, por isso a avaliação cognitiva, ela modula as perspectivas da inteligência, mas ela também vai ao encontro da memória, da atenção, da percepção, da senso-percepção e principalmente nos aspectos de como ele faz essa expressão. Então, o recomendável é que quando houver uma suspeita, procure o profissional habilitado, especificamente o neuropsicólogo, ele que tem preparação para fazer a avaliação neuropsicológica, e ele, o neuropediatra, isso no caso, mas o neuro também faz avaliação de adultos, não é? E aí é interessante dizer que alguns adultos eles vão aprendendo algumas táticas para esconder isso. E na avaliação, se o profissional não tiver expertise, ele também não nota. Isso é muito importante. Então, é a expertise desse profissional, a gente diz aqui, para ele conseguir captar aquilo que ele está tentando esconder. Por exemplo, as estereotipias, que são aqueles comportamentos ditos como inadequados, repetitivos, que ajudam na regulação e que ele só faz em casa. E na avaliação, você precisa ter estímulos que possam aparecer isso daí. Baseado assim nas suas pesquisas em relação à universidade, você acredita que os professores estão preparados para receber? Olha, eu diria que os professores da universidade hoje, eu me coloco nesse lugar, eu trabalho em uma instituição particular, eu acredito que o grande desafio do professor universitário hoje é exatamente compreender como esse autista funciona. Porque no momento em que eu entender que ele tem um déficit visual, por exemplo, ele não vai fazer contato visual comigo, mas o olhar lateralizado dele não é descaso com a minha aula, é uma forma que ele encontrou para funcionar. Quando eu entender que esse autista precisa sentar sempre no mesmo lugar, e quando ele chega que a cadeira dele está ocupada, ele não consegue, ele leva muito tempo para se regular em outra posição da sala. Quando eu levar um vídeo para a aula, eu preciso entender que tendo um aluno autista ali, esse som não precisa ser muito estridente, porque pode ser que esse som desregule ele. Mas eu falo desse som para falar também de uma janela, que é algo muito simples, que para mim é algo até bom olhar para a paisagem. Para o autista pode ser o ponto de desregulação dele,
de alguém que passa, de alguém que grita. Então, o ponto de luz. Então, o mais interessante para o professor universitário é conhecer, e eu acho que isso dá para se fazer, por mais que tenha correria, no diálogo com esse autista. Como é que está você na minha aula? Você conseguiu entender alguma coisa? E é interessante dizer que esse entendimento desse autista, nem sempre ele vai vir de forma escrita, né? Eu tenho que oportunizar ele a digitação. Talvez ele está usando o celular como um recurso de regulação, porque ele está digitando o que eu estou tentando falar, né? Eu preciso reduzir o uso das metáforas na minha aula para que esse aluno entenda o que eu estou falando. E uma outra dica interessante seria, quanto mais eu conseguir para esse aluno autista, mas para todos os meus alunos, associar o meu conteúdo a aspectos concretos. Quando eu consigo associar isso a uma dinâmica concreta, eu diminuí o nível de abstração, eu estou trazendo mais. Então, eu acho que para o professor, ele tem condições de fazer. Ele só precisa, na verdade, conhecer. E em alguns momentos, ele não vai ter condições de fazer isso sozinho. É aí que entra serviços como o NAEBD, que está aí para ajudar, para auxiliar, para orientar, por exemplo, em uma leitura. Eu falo de um aluno autista que eu tenho. Eu já percebi, ele me disse um dia, professor, eu não consigo ler sozinho em casa. E aí eu fui lá no núcleo, lá da faculdade, e disse o seguinte, falei, olha, vocês têm que encontrar um tempo aqui para ler com ele. E aí ele agora tem um horário fixo, toda semana, ele faz estágio comigo, e ele agora tem o seu horário fixo, semanal. Ao invés dele ir para a minha aula, ele vai para o núcleo. E lá ele lê o texto. E aí eu já adianto o texto antes, porque quando ele chega na aula seguinte, ele já está com o texto, ele já leu o texto. Interessante a capacidade de memória que o autista tem. Fantástico. Se você aplicar hoje qualquer teste de memória ou pedir para eles lerem, eles têm uma capacidade de abstração de um teste, de um texto, por exemplo, longo que você demora para ler e ele consegue aprender. Sabe como ele aprende? Alguém lendo para ele. Ou alguém lendo com ele. Então ele começa a ler e é isso que a gente faz lá. Então a menina começa a ler, depois ele continua, mas ele não consegue ler sozinho. E ele também não consegue ler no grupo. Porém, como ele já leu lá no núcleo, quando ele chega na aula, quando eu vou falando do texto, ele fala, não, essa parte aí não foi assim não, professor. E aí um dia ele me falou, deixa eu te falar aqui que os números são esse. Falei, de onde? Não, eu li o texto lá com a menina. Então, assim, a capacidade de memória, eu me lembro que o percentual era 12%. Eu falei, tá acima de 10%. Não, professor, é 12%. E aí, o que eu achei interessante é a capacidade de memorização. E eu acho que esse é um aspecto que precisa ser valorado por esse nível. Né? Agora, eu estou falando isso no nível verbal. Porque se talvez fosse para ele escrever, ele não conseguiria. Não conseguiria, né? Mas aí também vai de autista para autista, né? Exatamente. Acredito que a gente não tenha mais perguntas, né? Então, eu acho que a gente pode encerrar. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de indicar algumas questões assim que eu pontuei lá no momento, para falar acerca do percurso de identificação, mas indicar um tratamento. Eu acho que quando a gente pensa em autismo, embora a gente não tenha cura, mas tem tratamento. A importância do acompanhamento multidisciplinar. E aí é interessante dizer que a universidade ela não vai dar esse acompanhamento clínico, ela vai dar um suporte pedagógico. Então, o acompanhamento precisa ser feito por uma equipe especializada de saúde, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, psicólogo. Depois, esse tratamento ele vai buscar algumas questões bem específicas e que a universidade vai confirmar isso. O desenvolvimento de habilidades sociais, a resposta a mudanças repentinas, esse é um aspecto importante. A questão do gerenciamento do estresse é um outro dado que é fundamental, ajudar esse autista. Depois, pensar na universidade, nesse processo de acolhimento. E aí a gente pensa nesses alunos que podem ajudar o colega a identificar esse percurso, porque essa identificação do autista adulto é diferente. Ela é uma identificação que vem de fora para dentro, enquanto que na criança é de dentro para fora. Ou seja, conforme o que a criança não vai apresentando, você vai identificando.
No caso do adulto, é a partir do que ele consegue ou não expressar que se consegue falar. Então, essa questão das agitações, das estereotipias, do tempo da aula, esse aluno que a gente observa que não consegue ficar muito tempo sentado, isso são aspectos importantes. E lembrar que ele muitas vezes é subnotificado, ou seja, quando descarta o TDAH, quando descarta outro transtorno, aí vai se aventar para a possibilidade do autismo. Eu acho que esse é um ponto importante. A outra coisa que vale a pena destacar é o lugar dessa conscientização daquilo que é do autismo e aquilo que não é, porque às vezes se coloca muitas questões como birras especificamente no autismo que não é. O autista não tem birra, ele tem crise. A birra é um comportamento habitual de todo mundo. E às vezes a gente coloca tudo na conta do autismo. E é muito importante a gente destacar para isso. Um outro aspecto é a questão do diálogo entre os professores, mas não esquecer de envolver a família. A família é parte importante nesse processo. E aí a gente pensa nessa vinculação que forma-se um triângulo. É o núcleo, que é o NAIPD, a família e os professores. E no centro desse triângulo está o aluno. Então, é importante que haja essa interlocução entre esses diversos cenários por onde passa esse aluno. E aí, 3 palavras que para todos os alunos, professores e funcionários da universidade. Primeiro é acolher, a segunda é identificar e a terceira é enturmar. E quando a gente fala em enturmar, não é forçar uma relação, mas é oportunizar, toda vez que ele precisar disso daí. E eu acho que é interessante a gente lembrar, por exemplo, final de semestre, é um tumulto, é seminário, é prova, é avaliação, entrega de trabalho, e aí para o autista muitas vezes isso é sobrecarga sensorial. Então, sempre que puder, a gente modificar essa questão da orientação, e aí o NAIPD pode ajudar muito nessa orientação. Olha, vamos fazer uma agenda, vamos construir uma rotina. O autista gosta muito de rotina, então isso ajuda. Vamos fazer uma agenda, primeiro o seminário, depois o trabalho, depois a prova. Depois também os sistemas acadêmicos nem sempre são favoráveis de acesso às informações em secretarias, núcleos de coordenação. Acho que isso tem que ser assim de uma forma bem interessante e fomentar essa implementação dos coletivos no contexto. E eu termino trazendo o que eu disse lá, 3 palavrinhas para não esquecer acerca do autismo no contexto universitário. Primeiro é o autoconceito, que é a imagem ou a ideia que nós temos de nós mesmos. Ela é construída muito no coletivo. Então, qual é a ideia que esse autista constrói? A segunda é a autoestima, que tem a ver com o valor, ou seja, é um valor no contexto da aprendizagem. Eu só tenho autoestima se eu consigo aprender. Então, o autista ele vai desenvolver sua autoestima se a universidade oportuniza condições para o seu aprendizado. E a segunda a terceira é a autoeficácia, que seria dizer o seguinte: isso que eu estou aprendendo vai me ajudar no futuro. E no caso do autista, ele precisa sentir isso, a funcionalidade. Eu acho que isso é muito importante. O conteúdo que é trabalhado em sala de aula, se tiver função, desperta o interesse no autista. Lucimauro, muito obrigada, foi um debate muito bom, né? Agradeço você mais uma vez, agradeço também toda a equipe da Observa, né? E agradeço vocês de casa também, que estavam nos assistindo. E avisar para vocês que hoje à noite nós temos o nosso Cineclube Poligés, que também vai discutir sobre o autismo, só que na educação básica, a partir do trecho daquela série O Jovem Sheldon. Então, ficamos por aqui e é isso. Até mais. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí no podcast de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso.